Hoje é dia 9 de Nove. outubro de 2020. Estamos prontos para começar nosso curso intensivo de 9 horas de constelações estruturais online e em consultório individuais. E já estamos prontos. Depois de hora e meia ontem de um webinário também que nós tivemos a oportunidade de nos conhecer. E eu gostaria de começar primeiro fazendo uma ronda, ok? Uma roda entre que entram as outras pessoas que estão entrando. E começar com esta, nós chamamos de sociometria, tá? Nesta sociometria, que é um trabalho desenvolvido pelo Jacob Levi Moreno, que foi também quem desenvolveu a terapia do psicodrama. Então, ele trabalhou com psicodrama e sociometria. Então, quando trabalhamos com grupos, a sociometria é muito importante também para nos conhecer um pouco mais. Então, primeiro, se apresentar e seu nome, que sabe, se sabe um pouquinho das constelações estruturais e também como foi ontem, tá? Como foi ontem, que ficou claro, se tem alguma dúvida, e daí vamos começar a trabalhar, tá? Então, vamos começar com Patty, depois Rosane e depois Mônica. Tá dando para ouvir bem, gente? Sim? Então, eu sou Patrícia, eu moro no interior de São Paulo, sou psicóloga clínica faz quase 20 anos. E há uns 3 anos, aproximadamente, eu conheci as constelações familiares. Foi assim, um divisor de águas na minha vida, foi muito importante. Vim fazendo alguns trabalhos, agora estou em formação de constelação familiar, quando eu ouvi falar da constelação estrutural. E aí, como você falou ontem, Gabriel, foi assim a cereja do bolo, porque parece que era o que eu queria, veio muito assim ao meu encontro, porque eu fiquei muito admirada com a praticidade, essa ideia de equacionar mesmo, sabe? Principalmente da possibilidade de sair dos dramas e de trazer soluções. Então, isso para mim foi assim muito interessante. Eu gostei demais ontem e eu estou bem entusiasmada. Há um tempo atrás, na verdade, que há 2 semanas mais ou menos, eu conheci as cartas associativas. Até eu te mandei uma pergunta ontem, né? A respeito dessas cartas, se vocês tinham mencionado ontem, se eram as mesmas cartas. Eu fiquei encantadíssima com o trabalho também. Então é isso, sou buscadora, estou estudando, mas agora que eu conheci, estou super assim, na expectativa, motivada a fazer hoje, eu espero que vai ser realmente assim um diferencial, né? Em termos do que eu estou aprendendo com a familiar, eu acho bem diferenciado mesmo. Seja bem-vinda, Patty. Em que cidade você mora, Patty? Eu moro em Santa Rita do Passa Quatro, perto de Ribeirão Preto. Ah, perto de Ribeirão Preto, ok. Sim. Ok, bem-vinda. Obrigada. Obrigado. Rosane? Então, boa noite a todos, boa noite, Gabriel. Eu tenho seguido o Gabriel já tem, acho que, uns 2 anos, né? E até brinquei com ele, falei, finalmente consegui chegar, né? Porque tudo tem sua hora, né? Conforme a nossa força e tudo mais. Com relação à constelação familiar, eu conheci a constelação em 2007 como cliente, passei longe, não gostei, segui. Em 2009 eu realmente precisei, aí lembrei, digo, nossa, aquele negócio lá pode me ajudar, né? E aí eu fui como cliente e aí fui conhecendo um pouco mais, acabei fazendo um curso, né? Não, bacana isso, vou fazer um curso desse negócio aí, pode ajudar a minha família. E aí as revelações foram tantas, as curas foram tantas, e aí eu fui fazer uma segunda formação, já com um olhar mais de terapeuta daí, né? Porque quando você tem um conhecimento desse, o que acontece? O teu entorno todo se move e as pessoas começam a te perguntar as coisas. Mas eu não tinha a menor intenção de trabalhar na área, não tinha mesmo. Eu estava muito mais com uma franquia dentro de um shopping naquele momento do que entrar na área das terapias. Mas aí o campo vai movendo e a gente vai seguindo.
Aí depois fiz várias formações com vários mestres, né? Que a gente nunca vai parar de estudar. Fiz formação com os cavalos, com Ruth Canapi, trabalho com os cavalos e algumas nuances com relação às empresas. Eu penso que a estrutural pode me trazer justamente para esse trabalho ficar mais potente ainda. E estamos aqui abertos para aprender, né, mais uma vez. E é isso, eu digo sim, né, para aquilo que se apresenta. E realmente é uma alegria estar aqui com vocês. A gente sabe que o campo junta as pessoas que têm sintonia, né, com aquilo que nós fazemos do nosso campo, e muito grato por estar aqui. Eu moro em Curitiba. Ah, você mora em Curitiba. Curitiba, moro em Curitiba Ok. agora. Já Muito morei bem. em várias cidades por aí. Muito bem, Rosane. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado. Querida Mônica. Oi, boa noite para vocês. Prestar atenção, porque eu tenho mania de falar olhando para cima, assim, depois quando eu vejo meu vídeo, eu estou sempre olhando para cima. Eu sou Mônica, moro em Santos, eu sou terapeuta integrativa e comecei a formação com o Gabriel em 2016 e desde então tenho seguido com ele, me encanta. Antes de fazer a formação, eu comecei a ler os livros do Bert Hellinger, né, que eu já queria entrar já com alguma base. E os primeiros módulos foram de constelações familiares, fiz a formação de constelação em consultório com a Ana Laura também, com o Gabriel. E desde então eu sigo o Gabriel, né? Isso, sou encantada por esse trabalho, eu gosto demais. Muito obrigado, Mônica. Um prazer te ver aqui. Como sempre. Sebastião José, querido amigo, tudo bem? Seja bem-vindo. E aí, Gabriel, tá bom? Tudo bem, tudo ótimo. Saudades, como é que tá sendo essa aventura aí da pandemia? Aqui está difícil, tem muitas informações diferentes, mas eu espero que já, pelo menos nossa cidade está em amarelo. Espero que fique assim um tempinho e não ficar pior, né? Mas tudo bem. E você? Então, aqui também, a nossa cidade também está amarelo e estamos assim, voltando ao normal dentro das limitações, né? Mas está tudo bem. É para eu me apresentar mesmo? Claro, sim, sim, sim. Quem é você? Onde você mora? Você que faz? Essa é uma boa pergunta. Quem sou eu, né? Eu estou tentando encontrar a resposta faz tempo. Não é fácil. Então, eu sou Sebastião, eu moro no Brasil, mas eu sou português, sou de Lisboa e trabalho como terapeuta holístico. Conheci o Gabriel e o trabalho das constelações, especificamente com o Gabriel em 2015. Eu já conheci as constelações há muitos anos em Portugal, porque eu fui representante de muitas, mas não tinha conhecimento técnico, né, como é que a constelação funcionava. E, para além de meu professor, nos tornamos amigos também e temos feito alguns workshops juntos. Fiz cursos com outras pessoas, inclusive com a Mônica. A Mônica também foi minha professora. E estamos aqui para aprender mais um pouco, né, nesse universo muito grande. Isso. Ótimo. Muito obrigado. Seja bem-vindo, querido José. Denise, tudo bem? Estamos muito perto dos telefones aqui. Mas é assim, nós somos sócios, né? Você já nos conhece há algum tempo, desde 2015 também, fizemos aquela formação, né? Sou muito grata a você por ter compreendido a constelação um pouco mais, né? Estamos aí nesse aprendizado. Nós estamos falando aqui de Franca, né? E nós vimos que tem uma conterrânea aqui perto, né? Da nossa região também, né? E nós estamos bem conectados com a Mônica. Hoje mesmo falei com ela, ontem, né? A gente está bem interagidos aqui. Ela também vai ser uma das nossas parceiras o ano que vem, né? Isso. Quem sabe você também já vem para a clínica também, né, Gabriel? Claro, será muito, Terminando muito essas pandemias aí, né? prazer fazer uma equipe com todos vocês, sempre favorecendo as pessoas, a nossa sociedade. Temos um mundo de milhões de pessoas para acompanhar. Então, seria bom ter milhões de profissionais trabalhando com este enfoque, né?
Então, essa é a ideia de formar cada vez mais profissionais. Então, seria Isso, muito, muito bom fazer. isso é Tá? maravilhoso, né? E obrigada por poder dar essa oportunidade a nós, né, de estarmos aqui junto com vocês. Ok, obrigado, bem-vinda. Ok, pues vamos começar compartilhar como começam essas constelações estruturais, que tem várias eixos ou várias abordagens, porque constelações estruturais é uma linguagem, não é tanto uma metodologia, é definido mais como uma linguagem. Por que uma linguagem? Porque tem regras, porque tem uma gramática, porque tem toda uma forma de trabalhar ordenadamente, tá? Como quando aprendemos português, quando aprendemos inglês, espanhol, qualquer linguagem tem uma gramática. Então, as constelações estruturais também se chamam de linguagem transverbal, ok? É linguagem transverbal porque transcende a verbalidade, é além das palavras, mas também é além da postura corporal e também tem a ver muito com as distâncias, os ângulos entre um elemento e outro elemento, tá? Então, cada elemento tem mais ou menos um relacionamento com cada outro elemento. Então, todo isso é a estrutura de relacionamento entre um elemento e outro. E às vezes são pessoas, às vezes são valores, às vezes são crenças, às vezes também são possibilidades, opções, metas, objetivos. Então, todos esses elementos podemos representar com pessoas ou objetos. As constelações estruturais foram desenvolvidas para um trabalho grupal, para um trabalho com pessoas. E o que aconteceu desde mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás, que começamos a ver essa necessidade também de trabalhar na terapia individual. Comenzamos a adaptar todos estos protocolos para o trabalho no escritório com a terapia individual. E primeiro começamos usando os brinquedos, os Playmobils, bonecos, e depois começamos a perceber algumas superposições de contexto. Então paramos de trabalhar com brinquedos, porque às vezes percebimos que estamos fazendo a constelação para a versão anterior do cliente. Na verdade, pode ser que estamos já trabalhando com a criança do cliente, não com o cliente adulto. Porque, por exemplo, se eu brinquei, quando era criança, eu brinquei com esses bonequinhos, inconscientemente tem aí uma ligação que nós chamamos de superposição de contexto. Então, quem pode estar aí constelando pode ser essa versão anterior do cliente. Então, para evitar qualquer superposição de contexto, começamos a usar essas peças que vocês já conhecem e esse tabuleiro para que seja um instrumento mais neutro, mais puro, sem associação, sem projeção. Então, ficou muito bem, tá? Então, tudo o que vamos aprender aqui nestas 9 horas é um trabalho que é uma adaptação da proposta de Matias Varga Bonquive, de Insa Sparrer, uma adaptação para trabalhar no escritório e também online, tá? Porque Matias Varga Bonquive, de Insa Sparrer, eles não trabalham online, eles não trabalham no consultório, eles só trabalham em grupo. Então, aqui na USI, precisamos fazer toda esta adaptação para tornar essa turma que está de grupo, com pessoas,
como se fosse uma sala. Então, cada peça de cores representa uma pessoa que está assistindo esse workshop, tá? Então, aí começamos primeiro com uma entrevista profunda, tá? E depois dessa entrevista, trabalhamos com uma visualização, com uma representação visual da situação com as peças, tá? Que são como a similitude das pessoas, ok? Então, aqui eu quero mostrar uma apresentação que eu tenho aqui, ok? Está em espanhol, mas dá para entender, eu posso traduzir, tá? Então, nós chamamos constelações, faço muito ênfase em que também são sistêmicas, porque muitas pessoas podem pensar que constelações estruturais não são sistêmicas, mas também são sistêmicas. Então, é uma abordagem estrutural e construtivista. Não é uma abordagem fenomenológica. Nós não falamos de fenomenologia, falamos de construtivismo e falamos também de estruturalismo. Para nós é muito importante a estrutura, ¿sí? Que para nós a estrutura é a forma como estão conectados os diferentes elementos, tá? Então, aqui temos o nosso temário para começar o dia de hoje. Vamos fazer isto, que é uma dinâmica de uma meditação para começar a trabalhar com nossos recursos, com o triângulo de polaridades de crenças. Vamos fazer um feedback dessa meditação. Vamos trabalhar também um pouquinho com os conceitos básicos das constelações estruturais, um pouco de introdução. Vamos trabalhar um pouco com os tipos de temas, os princípios sistêmicos, diferenciar entre uma constelação virtual e uma constelação prototípica. E vamos ver se temos tempo de trabalhar com a constelação de aproximação no objetivo, constelação do problema e los 9 y 12 campos y la constelación de 9 y 12 campos y una retroalimentación, ¿tá? Entonces, uma frase que Matias fala quando inicia sempre um curso, que eu gosto muito disso, que é uma técnica de aprendizado que ele desenvolveu, que é uma técnica muito fácil. Só apenas deixe-se molhar pela ducha, tá? Que às vezes, quando começamos a aprender constelações estruturais, parece que é muita informação, que é muito... eu fiz esta certificação em 5 anos, tá? Eu viajei para a Alemanha 20 dias por ano e no início parecia que eu não entendia nada e por isso esta recomendação de só se permitir ser molhado pela ducha, tá? É algo que começa a aprender e pouco a pouco você começa a encaixar as informações. Assim que podemos ficar tranquilos. Se não entendemos nada, se ficamos um pouco confusos também, a confusão é bem-vinda, ok? Um dos meus objetivos é que meus alunos fiquem muito confusos nos primeiros dias. Se essa confusão acontece, é que estamos... E você tem muito sucesso nisso, né? Porque quando a gente está entendendo, ele traz uma outra coisa e fica tudo confuso novamente. Então, ele é muito bem sucedido nessa tarefa. Exatamente. Então, esse tempo todo, porque toda linguagem tem essas diferentes formas de abordagem. E eu gosto também de falar que esta linguagem é como uma cidade. Por que como uma cidade? Quando você conhece uma cidade por primeira vez, você viaja para essa cidade, às vezes entra pelo ônibus, às vezes entra pela estrada, às vezes entra pelo metrô, às vezes entra pelo aeroporto e começa a conhecer algum bairro
conhece algum restaurante, cinema, museu, mas sempre entra por um diferente lugar a uma cidade. E assim é uma linguagem. Quando somos crianças, quando nascemos, começamos um conhecimento da linguagem por conta de nossos pais, e assim é como nós aprendemos frases. É difícil aprender uma linguagem com uma palavra só. Então, aqui na linguagem transverbal também aprendemos por pedaços de informação que pouco a pouco vão encaixando, tá? Então, temos essa gramática, onde temos diferentes regras que precisa acontecer já durante a constelação. E o linguagem transverbal acontece quando começa a constelação. Antes, não acontece linguagem transverbal. Muitas pessoas confundem o linguagem transverbal com uma linguagem corporal, mas linguagem corporal é só parte do linguagem transverbal. E agora, pouco a pouco, vamos ver essa parte, tá? Aqui temos uma frase que eu gosto muito de Steve DeShazer. E uma frase que diz que podemos entender o significado de aquilo que é melhor sem conhecer o significado de lo que é bom, tá? Por isso, sempre nos perguntamos se isto que está acontecendo durante a constelação é melhor, é pior, é igual e é diferente. E essa é parte dos principais axiomas das constelações estruturais. Nunca perguntamos como você se sente, porque na verdade, essa pergunta, essa informação, não dá realmente informação. Se a pessoa fala que está com medo, pode ser que no momento pareça importante, mas para a próxima imagem, próximo movimento dentro da constelação, se fala de novo que está com medo, não sabemos se o medo diminuiu ou aumentou. Não sabemos mais ou menos como está agora, se melhorou ou empeorou. Por isso, é muito importante sempre não perguntar como você se sente. Mas bem, nós perguntamos diferenças. Melhor, pior, igual ou diferente. Tá? E também usamos as perguntas de escala digital. Os mais importantes axiomas também é que sempre estamos com um foco na solução. Nunca perguntamos informação sobre o problema. Nunca perguntamos por quê. Não é tão importante falar do passado, porque para nós, um dos princípios também é que o passado influi, mas não te determina. Tá? Então, o passado pode ser importante só para alguns contextos, mas não sempre. Então, sempre nosso olhar é no nosso futuro, e é nesse estado desejado que o cliente traz. E às vezes o cliente não sabe qual é o estado desejado. Então, acompanhamos o cliente para encontrar esse estado desejado e acompanhar para colocar um nome a esse estado desejado e então caminhar com ele. Depois do foco na solução, também a percepção representativa, o linguagem transverbal, trabalho hipnoterapêutico também, que é sempre uma linguagem hipnótico quando estamos trabalhando com o cliente, tá? Então, esta frase que é muito importante, podemos entender o significado de melhor sem saber o significado de bom, ok? Então, não precisamos saber se algo é bom, precisamos saber se é melhor que uma outra coisa. Então, sempre trabalhamos nesse sentido, tá? Estrutura é a forma como os elementos estão relacionados uns com outros, tá? Então, para nós, forma, ¿sí? É um espaço de estruturas possíveis, tá? Então, nessa forma, podemos mudar a estrutura de relacionamento entre um elemento e outro. Se está mais próximo, se está mais afastado, se está face to face, frente a frente, ou se virou, ou o que aconteceu. Então,
para nós, os cambios realmente, as mudanças reais, acontecem quando a forma é mudada. Se a forma não muda, não muda nada. Às vezes temos mudanças tipo 1, que são uma simulação, como to pretend that we are changing, no sé cómo decir, fingir que estamos mudando, mas na verdade não muda nada, né? Entonces, às vezes, en cualquier relacionamento, aparentemente estamos mudando y na verdade não muda, porque não mudou a estrutura. Então, nossas intervenções estão na estrutura, e é essa estrutura dentro do mundo do cliente. Nós chamamos esse mundo do cliente que é essa versão que o cliente tem de uma situação, de um contexto. Porém, em constelações estruturais, nunca trabalhamos constelando sistemas. Porque se pensamos um pouco, é impossível constelar um sistema. Porque primeiro precisamos definir o que é um sistema. E um sistema tem um monte de processos, não só elementos. Tem um monte de processos e também tem um monte de relacionamentos entre cada um dos elementos. Então, que se é possível? Só é possível constelar um contexto. Então, constelamos contextos, não constelamos sistemas, porque seria seria uma mentira, seria antiético falar que uma constelação está representando um sistema. Isso não é verdade. Está constelando um contexto e está constelando um contexto que é a versão do discurso do cliente, a versão que o cliente tem da situação. Porque vamos pensar que temos um casal e a mulher chega e fala de uma situação com o marido que aconteceu ontem. Então, nós começamos a constelar esse tema e depois chega o marido e ele vai falar da mesma situação, mas vai falar de outro jeito. Ele vai dar uma outra versão e parece que é uma outra coisa. ¿Sí? ¿Por quê? Porque para ele aconteceu algo diferente. Mas se nós vamos pela janela e observamos a situação, é uma outra coisa. Por isso, na filosofia de Friedrich Nietzsche, ele falava que não existe a realidade, só existe a interpretação. Então, nós trabalhamos com essa interpretação do cliente sobre essa situação. Não trabalhamos com um sistema. Seria realmente ilusório trabalhar assim. Então, desde o pensamento do Matias, é impossível trabalhar com um sistema. Trabalhamos com contextos, mas isso não deixa de ser um olhar sistêmico. Nosso olhar e nossa atitude sempre é sistêmica. Nós trabalhamos dessa forma sistêmica o tempo todo, mas não estamos constelando o sistema. Estamos constelando um contexto, uma situação que para o cliente é importante, com só os elementos que para ele são importantes dentro desse contexto. Porém, temos diferentes categorias de elementos. Assim como en un idioma, en una lenguaje, por ejemplo, en español, no sé, en portugués, en español existen verbos, sujetos, predicados, artículos, preposiciones, conjunciones, ¿sí? Conjugaciones, una serie de reglas, ¿sí? Para trabalhar com essas palavras e poder dar uma mensagem. Mesma coisa acontece com constelações estruturais. Por isso, cada representante tem uma qualidade diferente. Não todos os representantes têm a mesma função dentro da constelação. E temos também alguns representantes que de alguma forma estão dentro da constelação, mas também de uma outra forma não estão dentro da constelação. Então, se pensamos um pouco em um filme, por exemplo, A Vida é Bela, como se chamava em português? A Vida é Bela, ¿sí? Que tem os protagonistas
que tem o pai, o filho, os soldados e tal. Tem algunos elementos que son extras y que no sabemos si va a ter o no un protagonismo dentro da trama da situação. Porque trabalhamos com uma terapia contextual, de Ivan Mosberinoshi, da terapia contextual. Então, esses elementos estão aí dentro do filme, mas o mais importante são o pai e o filho. E às vezes, alguns desses elementos só entram em uma cena, 10, 15 segundos, 1 minuto, e saem. Porque entraram só como fatores de contexto. Mesma coisa acontece em constelações estruturais. Então, temos alguns elementos que ficam na pele da constelação, que é na periferia da constelação, e esses elementos são fatores de contexto que estão lá e vão a entrar só se precisamos deles para o objetivo que estamos trabalhando, tá? Então, por isso colocamos aqui que a estrutura é a maneira como os elementos estão relacionados com outros e a forma é o espaço de possíveis estruturas e uma mudança real acontece quando cambia a forma. Se até aqui tem alguma pergunta, podem fazer antes de continuar com mais informações. Se alguém tem alguma pergunta, será bem-vinda. Tudo bem? Até agora, 100%? Ótimo. Ok, vamos lá. Ok, aqui um pouco de informação. As constelações estruturais sistêmicas foram desenvolvidas pelo Matthias Varga von Kive, de Insesparrer, e como que já falamos, que um enfoque construtivista sistêmico, e foram integradas no enfoque centrado em soluções da Escola de Milwaukee, de Steve DeShazer e de Insoo Kim. Então, nós entendemos as constelações estruturais como um sistema de intervenção, como uma linguagem que ajuda para saber em que contexto podemos representar nesse espaço com pessoas ou com objetos representantes dessas partes do sistema, tá? Nesse contexto determinado do tema. Porém, para nós, durante a entrevista, antes de constelar, sempre perguntamos, queremos saber qual é o tema, que é o tema geral que a pessoa trouxe. Também, esse traz também o contexto dentro do tema, está falando do contexto, porque fala das diferentes situações, circunstâncias que estão envolvendo essa situação. E depois temos um pedido, que é exatamente aquilo que a pessoa quer. E depois um contrato, que esse contrato ajuda para acortar as expectativas do cliente desta constelação ou desta sessão. Por isso é tão importante essas partes, ter um tema, um pedido e ter o contrato. Então, neste mapeio, dentro deste espaço, ilustramos de alguma forma o contexto nessa consideração. É como fazer um desenho, uma simulação da situação com esses elementos que vão a ficar fixos durante essa fala. Para mim, constelação estrutural é como uma conversa profunda com o inconsciente do cliente para ele se escutar e se olhar lá na constelação e ter um processo de comunicação muito profundo com ele mesmo. Então, neste mapeio espacial, ilustramos esse contexto para examinar e mudar em essas direções que sejam mais ecológicas, mais orgânicas para o cliente. Tá? Por isso é construtivista, porque o acompanhamos para fazer essas mudanças nessa simulação, ok? Por isso os elementos, não todos os elementos são livres. Podemos fazer intervenções que sejam realmente uma simulação da imagem de solução que o cliente quer. Então, constelações estruturais podem se utilizar em diferentes áreas, como na terapia. É muito, para mim, como terapeuta, acrescentou muito
o sucesso com os clientes, com os consultantes. Antes, quando eu era mais hellingeriano, aí mais ou menos, mais com constelações estruturais que está focado na solução, teve muito mais recomendações, muito mais sucesso na terapia e trabalhamos com temas de diferentes situações e muito mais efetivo, muito mais rápido. Trabalhamos com processos de 10 sessões e às vezes constelamos, às vezes não, mas sempre com foco na solução. Então, na terapia, assessoramento, consultoria, mediação, quando trabalhamos com temas de direito, temas de advogados, de justiça, é muito bom, temos esquemas para trabalhar com isso, como tetralema, quadrado de valores, quando temos conflitos no judiciário é muito efetivo, porque é muito rápido, sem drama, e muito mais efetivo que outras abordagens. Não se perde tanto no emaranhado, entra mais direto com a situação, com foco na solução. Para temas de supervisão, para vendas, para temas empresariais, para temas de... Eu trabalho muito com empresas com planejamento estratégico. E também tenho muitos clientes em Estados Unidos, na Colômbia, México, Argentina, Brasil. Justo agora eu tenho um cliente do Brasil que está tendo muito sucesso, além da pandemia. Quando a pandemia começou, este cliente tinha muito medo, perdeu muito volume dos produtos que ele fabrica. Mais ou menos perdeu 45, 50%. Então, ele teve que demitir mais ou menos 300 pessoas de uma empresa de 700 pessoas. Eles demitiram muitas pessoas. Mas o área de vendas começou a procurar mais clientes. Então, começaram a trazer clientes pequenos. Mas, no mês de julho, os clientes mais grandes que tinham perdido mais ou menos 45% da produção, agora aumentaram mais de 150% os pedidos, tá? Então, agora eles precisam contratar mais pessoas de uma forma rápida, mas tem um problema com a matéria-prima que é o aço. Todo mundo está tendo essa crise do aço porque com todo o tema da pandemia, agora tem essa crise. Mas estamos acompanhando essa empresa com esse sucesso para arrumar seus processos internos e os relacionamentos e a cultura do cliente com todo esse planejamento estratégico, com constelações estruturais e com foco na solução. Eu trabalho com coaching executivo, sempre acompanhando os diretores, os gestores, os gerentes, coordenadores, sempre desde essa abordagem. Então, nessas 10 sessões, às vezes constelamos 50% das vezes, 40% das vezes, e às vezes é só uma conversa sistêmica. Aprendemos a fazer perguntas com foco na solução. E essas perguntas são disparadores de soluções para o cliente. Então, cada vez que você começa mais a aprofundar em constelações estruturais, vai encontrando muitas mais ferramentas e aplicações também para a sua própria vida pessoal, porque começa a mudar também a forma de pensar e a forma de agir suas metas e a forma de conversar com você mesmo. E às vezes você se pode pegar pensando no problema e como pode mudar essa conversa com você mesmo e agora pensar na solução. Porque mudamos essa estrutura da conversa, essa oração, como está colocada agora de uma forma melhor para nos dirigir para o futuro, para encontrar essa solução. Para processos de aprendizado também é muito útil e para educação e para arte também. Matias trabalha muito com produtores de cinema, com atores, com escritores, no teatro, com constelações estruturais e são instrumentos que ajudam muito também nesse sentido. Então, praticamente é uma linguagem universal para trabalhar e quando você fica apaixonado, cada vez quer
aprender mais e mais. Então, como constelações estruturais são uma linguagem, pode utilizar para simbolizar qualquer coisa que você pueda expresar com palavras. Se você tem uma palavra para algo, pode ser representado. Qualquer coisa pode ser representado, mas aqui a pergunta é se isso que pode ser representado é fundamental para o tema do cliente. Porque em outras abordagens, acabamos representando tudo e temos 25 representantes no espaço, quando na verdade precisamos só 4, que são realmente os que são mais importantes. Então, a responsabilidade do profissional é acompanhar o cliente para escolher quais são os elementos mais importantes que realmente vão a ser ajudadores para esse tema, para trabalhar com esse pedido, tá? Então, praticamente tudo que tenha uma palavra pode ser representado da mesma forma, porque é uma tradução do linguagem transverbal para a linguagem verbal e da linguagem verbal para a linguagem transverbal. Se usa para simbolizar qualquer coisa, sempre que tenha em conta uma gramática nesse idioma, e em particular a estrutura de um sistema gramatical, com regras e uma atitude sempre centrada e focada na solução, para distinguir este enfoque de outras formas de constelações, que é totalmente um outro paradigma. As constelações estruturais nascem como uma inspiração do trabalho de Virginia Satir e de Jacob Levi Moreno, e depois chegou até a Scholfender, Leslie Cadiz, Ruth McLendon, que são os principais fundadores de uma terapia que usa um cenário e usa representantes. O primeiro que começou a trabalhar com isto foi Jacob Levi Moreno e depois Virginia Satir. Temos alguns vídeos quando trabalhamos aqui na UCI da Virginia Satir constelando. Então, é muito interessante ver como as constelações nasceram com eles. Ok, depois temos alguns axiomas que são importantes dentro de nossa gramática, que são axiomas básicos que vamos a aprender um pouquinho durante estas 9 horas. O primeiro é linguagem transverbal, percepção representativa, reação semântica, o que é o foco, a importância, como já falei, do tema, pedido, contrato, que entram dentro do processo da entrevista, a pergunta da dessemelhança, a resposta à pergunta da dessemelhança, o que é uma superposição de contexto e o que falamos também dos fatores de contexto que são colocados na pele da constelação, tá? Até aqui eu gostaria de fazer uma pequena pesquisa de como van e que até este momento que llevamos 46 minutos, que para vocês o mais importante de tudo que estamos aqui aprendendo, observando, que vocês podem rescatar e pegar que seja até este momento o que chamou mais atenção para vocês, tá? Eu quero começar com a Rosane, depois Patti, Renis e José. O que você quer, então, é a essência disso que ouvimos, né? Sim, sim. O que foi até agora, até este mais, o que foi mais, que chamou mais atenção para você? O que foi a informação mais poderosa ou forte até este momento de que foi falado? Eu penso que o que trouxe para mim uma clareza aqui é com relação dos elementos que estão dentro de um contexto, mas não são essenciais. Como aquela expressão que você colocou. Às vezes ele está no contexto, mas ele simplesmente aparece ali 10 minutos e sai. Né? E muitas vezes na questão da fenomenologia, eu quando trabalho em grupo, por exemplo, eu peço para o representante sentar. Eu sinto que ele não tem mais nada a ver ali para realmente limpar aquele campo.
e ficar menos pessoas dentro do trabalho. Então, eu penso que isso fortaleceu essa meu entendimento, né, através dessa sua visão. A outra coisa que senti também é com relação à própria linguagem, né, Virginia Satir é maravilhosa, tem aquele livro da Estrutura da Magia, acredite, eu li ele, né, provavelmente você também deva ter lido esse livro, e eu penso que é isso, né, então estruturar essa parte do transverbal me parece fundamental aqui nessa estrutura. Quando você fala que não traz a fenomenologia junto, não me parece que isso é tão verdadeiro para mim, né? Porque eu penso que essa parte fenomenológica, ela sempre vai estar atuando, mesmo que nós não demos o principal enfoque, mas algo se move num campo maior, assim que percebo. Ok. Vamos aprofundando cada vez mais. É muito importante que o paradigma, desde que nasce esta abordagem, mais perto da proposta de Charles Sanders Peirce, de Ferdinand de Saussure e, sobretudo, de Ludwig Wittgenstein, de linguagem, tá? Então, porém, como são duas escolas de pensamento, a fenomenologia é uma escola de pensamento filosófico e o construtivismo é uma outra escola. Então, este trabalho é embasado no trabalho construtivista. Então, não considera, é como quando estamos falando inglês, não considera o espanhol. São duas linguagens totalmente diferentes, tá? Então, por isso parece isso, porque também a palavra campo, existem palavras de outra linguagem que não entram aqui. Então, aqui trabalhamos com um espaço de trabalho que ajuda para representar, é como se fosse uma folha de um caderno, e aí acontece todos os símbolos, tá? Então, trabalhamos mais com nosso enfoque mais nesse sentido construtivista, porque cada elemento que está representando é um símbolo, tá? Então, não tem esse cheiro de algo além, maior, todo isso, esse discurso de outro enfoque, não entra aqui porque é uma outra linguagem, tá? É como se estamos aprendendo a jogar basquetebol, tá? E alguém quer chutar a bola, tá? E fala, não, porque eu aprendi que a bola tem que ser chutada. Sim, mas porque você aprendeu futebol. Mas no basquetebol, só com as mãos, tá? Então, nesse sentido, se são outras regras, outro caminho, é uma outra coisa. Então, eu entendo um pouco porque quando eu era muito mais hellingeriano, eu esteve com Bert Hellinger muitos anos, desde 1999, era muito difícil compreender o enfoque construtivista no início. E dava como se pudessem misturar e tudo isso. Mas depois compreendi exatamente que eram dois linguagens totalmente diferentes, né? Não estou falando se um é melhor, pior, não. É só que não podemos falar que o alemão é melhor que o inglês, ou que chinês é melhor que o japonês. Não, é só duas formas de pensamento, duas escolas de pensamento, tá? Então, às vezes eu faço muitas analogias com os deportes, com esportes, sim? Porque é mais fácil entender que o futebol é futebol e basquetebol é basquetebol. E tem regras e axiomas totalmente diferentes. Então, você vai começar a aprender e vai ficar cada vez mais apaixonada, tá? Então, bem-vinda também o comentário. Obrigado, Rosane. Pati. Então, eu acho que eu sou a calor aqui, né, do grupo. Então, o que me chamou muita atenção como calor foi principalmente essa questão da linguagem mesmo, né, das estruturas, forma, e que quando você muda a forma que você muda na realidade, e
quando você colocou também que você não constela, a gente não constela o sistema, né, mas o contexto. Então, isso para mim chamou bastante atenção, porque é bem mais pontual, né, muito embora a visão seja sistêmica, a leitura seja sistêmica. E essa questão que a Rosane colocou mesmo, né, e que você está apontando agora, que são duas formas diferentes de encarar. A fenomenologia é uma escola e o construtivismo é outra. E que é essa base, então eu achei bem interessante. Claro, sí, Pati. Porque, na verdade, se pensamos um pouco mais no conceito de o que um sistema é, um sistema está presente em tudo, né? Temos um átomo, uma célula, um órgão, um corpo humano, um relacionamento de casal, já é um sistema. Então, o que depende de se é sistêmico ou não é sistêmico é a atitude, é o olhar, é nossa forma, nossa postura de um olhar do sistema, de que tem muitos processos dentro e muitas formas e muitos relacionamentos. Porque, por exemplo, temos o elemento A e o elemento B, tá? Então, aqui estes elementos, aqui eles estão olhando, né? Ok? Então, esta é a primeira imagem, elemento A e elemento B. E então, por favor, todo mundo fecha os olhos. Ok, podem abrir? Ok. Agora, só sua sensação corporal. Sua sensação corporal agora, nesta segunda imagem, é melhor, pior, igual ou diferente? Mônica, pior. Só coloca seu dedão para cima ou para baixo. Para Mônica foi pior. Para Rosane? Para Diferente. Pati foi melhor? Para Rosane? Diferente. Diferente, agradável ou desagradável? Fica tenso. Tenso? Uhum. Tenso, exacto. José? Tenso também. Tenso também. Então é pior? Não, não foi tenso. Eu só vejo uma diferença, mas não senti tensão. Tá, então sua sensação é melhor, pior, igual ou diferente? Sua sensação no corpo? No corpo, igual, Igual. Agradável ou desagradável? agradável. Agradável. Então, para você foi agradável. Renis? Foi diferente. Diferente. Agradável ou desagradável? Eu não sei se é desagradável, mas a hora que mudou a forma, me deu taquicardia. Então ficou uma sensação meio de ansiedade, parece, de imediato. Ansiedade, ansiedade. E essa ansiedade é agradável ou desagradável? Depois ficou agradável, mas de início ficou desagradável. De Depois início foi desagradável e depois agradável. isso. Ok, tá bom. Eso é estrutura. ¿Sí? No estamos entrando no conteúdo. No sabemos si estos son dos socios, o un marido y una mujer, o dos hermanos, o Donald Trump y otro candidato, no lembro el nombre de él. Bernie Sanders, no, otro, ¿no? Bueno, ok, entonces, no sabemos, mas dos elementos que en la primera imagen estaban así y en la segunda imagen estaban así. Entonces, cada uno siente una cosa diferente. Y no es una cosa de quién tiene razón, quién no. Es solo una percepción representativa de esta situación. ¿Tá? Entonces, para eso, eso es un olhar sistémico de dos elementos, que elemento A y elemento B, ¿cómo es el relacionamiento para elemento A con elemento B? Entonces, si yo falo con elemento A, ¿cómo es el relacionamiento de você con este parceiro? Ele vai falar uma versão, um discurso. E se eu falo com o elemento B, como é a sua relação com o elemento A, ele vai falar também uma coisa. E se eu falo com o elemento B, como é para você
aquilo que ele pensa de você. E então começa uma série de sensações e percepções de como é esse relacionamento de um com outro. Então, quando entra um terceiro en este relacionamiento, ¿sí? Entra un tercer elemento, ahí muda automáticamente la relación de estos dos, ¿sí? Y pertenecen a un mismo sistema de alguna forma, ¿tá? Entonces, estamos trabajando con ese contexto. Por eso, esa pregunta que decimos ahí, que es la pregunta de semejanza, que a pergunta de con quién você vai ficar menos parecido cuando você consiga o objetivo. Y es una pregunta un poco, ¿cómo se dice en portugués? Tramposa. Tramposa. Lo voy a traducir aquí. Trapiceira. Para pegar un poco o subconsciente, ¿no? Do cliente, cómo es ese relacionamiento, y para ver si tiene alguna superposición de contexto. Entonces, Matías siempre fala que desde que acordamos, podemos comenzar a refletir, ¿cómo eu acordo? ¿Estoy siendo parecido con quién de mi forma de acordar? ¿Cómo eu bosteio? Como minha mãe, como meu pai, como minha avó? ¿Cómo eu coloco as calças? ¿Cómo eu coloco os sapatos? ¿Cómo lavo os dentes? ¿Sí? ¿Cómo tomo café? Porque si yo tomo café puro, yo estoy siendo más parecido con mi avó. Si yo tomo café con azúcar, estoy siendo más parecido con mi mamá. Si yo tomo té, yo me parezco más con mi pai. Si yo tomo café de tarde, estoy siendo más parecido con mi avó, porque mi mamá no toma café de tarde. Si eu tenho amigos da mesma forma como meu pai ou meu tio, ou a forma como eu sou tio com meus sobrinhos. Como aprendi a ser tio, tá? Como aprendi a ser amigo, como aprendi a ser marido. Então, tudo isso, aprendimos cada papel, cada modelo de alguma pessoa, ou várias pessoas. Então, em um contexto determinado, mi forma de ser es parecida de alguna forma con alguien de mi vida. Y las más importantes figuras son na familia cuando somos crianças. Mas después ven unas otras figuras que también pueden ser importantes. Entonces, a veces puedo ficar menos parecido con mi profesor da escola, o con un chefe que eu teve, o con mi pai e minha mãe. Sim, Mônica? Eu tive uma cliente que ela falou que quando eu fiz essa pergunta, ela respondeu Drácula. Nossa. Porque ela estava com depressão, ela tinha umas olheiras fundas, assim. Aí, a hora que eu perguntei, ela respondeu Drácula. Sim. Então, pode ter... realmente, né? E pode ter uma superposição de contexto de alguma forma. E esse personagem também pode ter uma superposição de contexto com alguma outra pessoa de sua família. Então, é melhor, às vezes, falar Drácula que falar mãe. Tá? Se somos um pouco mais analíticos, não? E a constelação pode mostrar essa situação dessa superposição de contexto e a percepção representativa também. Ok? Então, aí começa, o cliente mesmo começa a encaixar. Ok? O José, até agora, que foi o mais importante que você escutou até este momento do curso? Então, Guilherme, o que eu achei interessante foi sobre a questão da forma, né? Mudando a forma, nós mudamos o contexto. E eu faço consultoria empresarial há muitos anos, e uma das coisas que a gente observa é que se você mudar o modelo, a forma organizacional daquela empresa, daquela equipe, você muda a forma de relacionamento e funcionamento daquela equipe. Então, eu creio que estrutural vai muito nesse sentido, né? Se eu mudar a forma e o contexto, as relações também
mudam e os resultados também mudam. Isso, exatamente. Mudando a forma, automaticamente muda nosso olhar, nossa postura e também nossa realidade. Porque nossa realidade foi construída como um prédio que foi construído palavra a palavra. Nossa realidade, nossa personalidade foi construída palavra a palavra. E cada palavra é uma pedra, um ladrillo com o qual foi construída essa realidade. Então, mudamos essa forma do prédio de uma forma mais habitável, de uma forma que seja mais orgânica. Sim. E às vezes é interessante porque os líderes querem que as pessoas mudem, mas não querem que o modelo organizacional mude. Então, elas forçam a pessoa a mudar a sua postura, mas a estrutura e a forma da empresa é a mesma. Então, não tem como, né? Não tem como, exatamente. Assim é. Obrigado, José. Renis, para você até agora, o que foi o mais importante? Olá, Gabriel. Tá dando interferência, mas não, né? Não, já não? Para mim também foi esse negócio de mudar a forma, sabe? Mudar. Quando você disse, a mudança real acontece quando muda a forma, isso foi um clique, assim. Porque eu tenho percebido que, às vezes, nem é necessário constelar. Às vezes, eu formulo a pergunta dessa forma, né? O que é melhor, pior, igual, diferente. A pessoa tem parece que tem um olhar diferente imediato das coisas. Então, eu percebi muito na estrutural que vai direto mesmo, foco na solução. Então, assim, a pessoa não entra muito no drama, no choro, naquela percepção que ela tem, né, naquele sentimento do drama. E não fica muito na emoção, ela fica muito mais no que a gente está trabalhando, no foco, no centramento, né? E quando muda essa forma, ela está mudando também todo um contexto que está relacionado também eu falo assim, eu não digo dentro do próprio sistema, né? Não é o campo, mas o próprio sistema dela, sinto que já é uma mudança imediata. Uhum, exatamente. Cai a ficha, percebe, e também, às vezes, até o tema muda. A prioridade muda, o pedido muda, e às vezes fala, nossa, então o tema já ficou resolvido e nem percebi. Não, e essa pergunta que a gente faz, né, que você ensinou a gente a fazer, com quem você é menos parecido, nossa, eu tenho usado muito. E é imediato, assim, a pessoa já tem uma percepção mais ativada dentro dela, né, do que ela precisa fazer. Sim, imediatamente muda. Isso eu achei muito interessante. Sim. E, por exemplo, quando parece que o cliente não tem tema, uma pergunta que eu gosto muito de fazer é: o que você gostaria que fosse diferente? E então, essa pergunta ajuda para o cliente trazer aquilo que o cliente quer que seja diferente. Sobretudo, por exemplo, adolescentes, que às vezes são encaminhados pelos pais para a terapia. Então, trabalhamos com os pais, primeiro, e falamos que o adolescente não é um carro que tem que arrumar e mandar para o mecânico, que isso que está acontecendo com o adolescente é por conta do sistema e por conta da estrutura da família e dos relacionamentos e a forma de como eles estão nessas dinâmicas no dia a dia. Então, porém, o resultado é essa atitude que o menino tem, né? Mas trabalhamos com os pais, 2 sessões com os pais, uma com o menino. 2 com os pais, uma com o menino. Então, temos o dobro de sessões com os pais que com a criança, porque se a estrutura muda, então ele vai mudar alguma coisa, né? Mas, às vezes, a criança vai ficar calada, né? Chega e eu estou aqui, mas não sei por quê. Então, precisamos criar com
com esse adolescente um ambiente de conexão com ele, para poder acompanhar e ele não perciba que somos uma autoridade com ele, né? Então aí podemos criar esse ambiente de confiança e então ele pode começar a confiar. E aí sempre dar essa postura de que os pais têm essa hierarquia e que ele não é melhor que os pais de alguma forma, mas todas as áreas de oportunidade e os erros são falados com os pais só quando trabalhamos com eles, não à frente do adolescente, porque senão o adolescente vai pensar, então meus pais estão fazendo errado. E também que o menino não sabe que os pais também estão em um processo terapêutico, mas só quando temos sessões grupais. Então, quando temos sessões grupais, às vezes também trabalhamos com a constelação de aproximação ao objetivo, às vezes com o triângulo de polaridades de crenças. Em todo momento, podemos trazer diferentes formatos para acompanhar as famílias, os clientes, as equipes en ese proceso de aprendizado. Então, fica muito bom e também sempre nos perguntar quando você consiga arrumar esta situação, resolver este problema, conseguir este objetivo, agir esta meta, com quem você vai ficar menos parecido. Então, é aí onde trabalha constelações estruturais nessa forma. Ok? Obrigado, Denise. Vamos com Mônica. Adelante, Mônica. Sim. O meu que marcou mais até agora foi essa questão da estrutura. Uhum. Que, como eu falei para você, eu ainda sinto um pouco de dificuldade de isolar as duas formas, a constelação familiar da constelação estrutural, e trabalhar só familiar e só estrutural. Uhum. Né? Eu ainda misturo os conceitos. Então, essa colocação que você falou da estrutura, da mudança da forma, deu uma clareada. Ainda não clareou tudo, mas está clareando. Claro. Ok, Mônica, obrigado. Ivana, bem-vinda. Pode se apresentar, por favor? Boa noite. Meu nome é Ivana, conheci Gabriel treinamento com Matias, Varga e Aissa, em Córdoba. Deve ter uns 4 anos, nunca mais desgrudei do meu mestre, virou meu mestre, né, que me acompanha. Passo a passo, foi quem me inspirou, me deu confiança para trabalhar com as estruturais. E eu sinto uma gratidão e um agradecimento, uma gratidão e um reconhecimento e um orgulho de ser sua discípula, de ser sua aluna, eterna aluna. É um aprendizado constante, né? Num crescendo. A gente vai pegando a fluência e a sua didática é muito assertiva, com uma linguagem de precisão, corrige a tempo e a hora, cada detalhe. Eu falo, como é que ele presta atenção nisso? Como é que ele percebeu isso, né? Então, dá muita segurança para trabalhar. Eu, felizmente, eu tive a felicidade de não trabalhar com a familiar, porque eu não tive confiança, porque eu não tenho aquela intuição de xamã. Eu fico muito insegura de retraumatizar uma pessoa, de falar bobagem. Então, eu vi umas constelações, a primeira constelação que eu vi foi com o Bert Hellinger, eu assustei. Eu falei, eu não tenho essa intuição para falar de uma forma assim, para acabar com a vida da pessoa, né? E a estrutural me dá um embasamento, me dá uma segurança, ela ampara a minha intuição. Então, eu sou fã, né? Eu sou estrutural 100%. Muito bem. Obrigado, Ivana. Estávamos com saudades de você. Que bom que você já chegou. Obrigada. Obrigado. Ok. Vamos continuar com o conteúdo para entender um pouco mais profundo o que é o linguagem transverbal, tá?
Então, dentro do linguagem transverbal, que é um sinônimo da constelação. A constelação é linguagem transverbal. Linguagem transverbal é a constelação mesma, tá? É a mesma coisa. Por quê? Porque é muito importante as distâncias, os ângulos, a entonação de cada um dos representantes com que ele fala, os sentimentos que cada um fala, cada representante, os movimentos, sensações, palavras. E dentro de este linguagem transverbal está a percepção representativa e a reação semântica. Tá? Então, precisamos definir o que é a percepção representativa. Vamos pensar quando estamos em um grupo e estamos fazendo uma constelação presencial com um grupo. Então, os representantes son asignados, se le asigna un papel y se coloca no espacio de trabajo pelo cliente. O cliente coloca a cada representante dentro da imagem, tá? Então, vamos pensar um representante da família, um chefe, ou também pode ser de uma forma encoberta, não tem problema, pode ser dessa forma encoberta, coloca o elemento A, elemento B, elemento C, e podem ser nominados também com uma letra, tá? Então, independentemente disso, cada um dos representantes começa a ter essa percepção representativa, que esses representantes experimentam uma forma espontânea, de uma forma corporal, que essas sensações que não pertenecem a ele, pertenecem a esse contexto determinado do cliente que está sendo constelado. E essas sensações que o cliente está percebendo dentro dessa percepção representativa está em concordância com as estruturas e tendências de mudança de ese contexto que está siendo representado en ese espacio de trabajo. Então, definiendo a percepção representativa, que é a capacidade que todos os seres humanos temos de projetar com a imagem de uma constelação a qualidade ou qualidade de posição en la relación con otros elementos y los movimientos de todos los elementos dentro de la constelación y esas mudanzas espontáneas en esa percepción corporal. Entonces, por eso siempre preguntamos diferencias. Ahora que el elemento B mudó de lugar, ¿cómo es para você? ¿Es mejor, es peor, es igual o es diferente? Y entonces puede falar é igual, como ya aconteció aquí con José y Renis, ¿no? Que para José fue diferente y para Renis fue igual, o algo así, ¿tá? Mas, y falou, no inicio fue desagradable, mas después ficou agradável. Eso, dentro da percepción representativa, es una reacción semántica, ¿tá? Por eso tenemos estos círculos. Este círculo grande es linguagem transverbal, que acontece durante toda a constelação, desde que inicia a constelação, primeira imagem, depois começa a percepção representativa e em cada imagem, como vai mudando os movimentos, as palavras e todo isso, tem uma reação que muda a percepção representativa. ¿Fica claro esse conceito? ¿Sí? De percepción representativa. Ok. Vamos a hacer una... Bem-vinda, Delaine. ¿Quieres se apresentar, por favor? Entre que você se apresenta mientras eu coloco aqui o tabuleiro, tá? Ok. Boa noite, pessoal. Eu sou a Delaine, eu acompanho o Gabriel há alguns anos. Nas constelações familiares e coaching sistêmico. Eu não tinha conseguido entrar antes porque teve uma chuva aqui na minha cidade e acabou a energia. Mas
Não sei o que ele pediu na entrada da apresentação. Só quem é você que faz, quem é Tá. você que sabe de constelações estruturais. Eu estou sempre aprendendo, né, mestre? Porque todos os dias você ensina mais um pouco para a gente. Gabriel é um mestre excepcional e traz muito, tem muito conhecimento. E a constelação estrutural tem me auxiliado muito. Inclusive, eu trabalho em ambiente corporativo, então para colocar, para trazer para equipes, para trazer dentro das próprias empresas, porque ele te dá uma liberdade maior pelo fato de não trabalhar tanto com o fenomenológico. Então, isso auxilia bastante. E as técnicas e os protocolos também só nos fazem ampliar o olhar e fazer mais e melhor pelo pessoal. Muito bom. Perfeito. Obrigado, bem-vinda. Ok. Então, vamos pensar que temos aqui um cliente X, tá? E pedimos para esse cliente X escolher uma peça para representar ele, tá? Vamos pensar que nosso cliente X se chama Mário, tá? Então, Mário escolhe esta peça quadrada verde para representar ele, tá? Então, Mário está aqui. E ele tem um objetivo, ele tem uma meta, e aqui está esta meta representada, tá? E Mário, escolhe a José para representar ele. Então, essa peça, toda essa percepção representativa, vai entrar José, que está aí, entra nessa percepção representativa do Mário, tá? E escolhe a Delaney como representante dessa meta, tá? Então, eu peço para Mário que ele coloca a peça, sim, dentro da imagem, e ele me fala quando eu devo parar, e ele fala aí, tá? Então, aí começa a percepção representativa, mas como estamos na turma, sim, eu pergunto para o representante de Mário diferenças desde que você foi escolhido para representar o foco de Mário, da forma como você foi colocado dentro da imagem até este momento, como foi melhor, pior, igual ou diferente? Até esse momento foi melhor. Melhor? Mais alguma coisa? Não. Não. Ok. Ótimo. Ok, então, aí eu saio da percepção representativa porque o cliente, Mário, está aí, tá? Estamos fazendo uma constelação virtual. Agora, eu vou perguntar para o representante do Mário, neste espaço, para onde, em que direção está o futuro e em que direção está o passado? O futuro está para cá. Assim? Ótimo. E passado assim? Isso. Tá, uma linha reta. Isso. Ok, ótimo. Ok? Saímos da percepção representativa. Ok? E agora vou pedir para Mário que ele me fale onde quer que a meta fica. Ok? E ele fala que aí para, então, Mário me falou isso, e então aí ficou a meta. Tá? E vou perguntar agora para o foco de Mário, diferenças agora que a meta se colocou aí. É melhor, pior, igual ou diferente? É melhor. É melhor? Ok. Mais alguma coisa? Não, me deu assim, sensação boa. Vamos para frente. Sensação boa, vai para frente. Ok? Obrigado. Saio da percepção representativa. Ok? E agora vamos perguntar para a meta
Diferenças desde que você foi escolhida, a forma como você foi colocada dentro da imagem, até este momento, melhor, pior, igual ou diferente? Pior. Pior. Mais alguma coisa? É estranho estar neste lugar. É estranho estar neste lugar. Algo mais? Não. Não. Só Porque isso. é estranho. Você tem alguma sensação no corpo, algo que chama a atenção? Na verdade, é como se eu não quisesse estar aí nessa posição. Ah, ok. Ok. Pode me falar onde você quiser estar? Vai para a sua esquerda, por favor. Aqui? Mais um pouco. Aqui no futuro ou em outro momento? Não, é aí no futuro. Só que eu estaria também olhando para o futuro. Assim? Sim, Tá. Ok. Mais alguma coisa? só. Agora me gusta estar nessa posição. Você gosta de estar aqui? Ok, obrigado. Saio da percepção representativa. Então, gramaticalmente, esta não é uma meta. Este é um recurso interno que Mário precisa desenvolver para conseguir sua meta. Tá? Porque agora este espaço fica vazio. ¿Sí? Então, preciso perguntar para Mário de colocar agora sim a verdadeira meta. Tá? Então, começa bate um papo com ele, faz sentido, por quê? Fala, nossa, sim, agora me dou conta que essa meta, na verdade, é uma forma para eu agir uma verdadeira meta. Tá? É algo que ele precisa desenvolver para conseguir uma verdadeira meta. Então, ele escolhe esta peça, ¿sí? E coloca, e ele fala, ok, um pouco mais para o futuro, aqui. Ok? E dá esta... Mário fala que Ivana representa a verdadeira meta, tá? Então, Delaine representa a este recurso futuro que precisa ser desenvolvido e Ivana representa a meta, a verdadeira meta. Diferenças para o foco, agora que, na verdade, este é um recurso interno que precisa ser desenvolvido e a verdadeira meta chegou. Isto é melhor, pior, igual ou diferente? Diferente. Diferente, agradável ou desagradável? Um pouco mais desagradável. Um pouco mais desagradável? Aham. O que mudou? Eu senti assim, estava mais animado, fiquei mais desanimado. Ficou mais desanimado? Tem um pouco de estranheza na cabeça, assim, peso. Aham, estranheza na cabeça e peso. Tá. E como foi para você que isso que Mário pensava que era a meta, na verdade, é um recurso interno que precisa desenvolver antes de conseguir a meta? Deu um certo cansaço. Cansaço, claro. Exatamente. Tá. E este lugar aqui está bom ou você quiser mudar alguma coisa? Quer andar com ele mais para frente. Aqui? Um pouco mais. Tá bom. Melhor? Certo. Ok. Sai da percepção representativa e falo para Mário que ele possa olhar sua constelação desde diferentes ângulos. Então aí, este movimento é importante para ele conseguir mirar, olhar sua constelação desde diferentes ângulos, diferentes perspectivas da situação. Aqui pode ser que, por exemplo,
se esta pessoa, vamos pensar que a meta dele era falar inglês, na verdade, é um recurso que precisa desenvolver para conseguir um trabalho em Inglaterra, tá? Então, não era uma meta em si, era um recurso que precisa desenvolver, ¿sí? Por isso, automaticamente, ¿sí? A meta falou, não só a meta, eu estou aqui. Por isso, de isso falamos quando é gramática. Então, aqui já estamos entrando na percepção representativa, reações semânticas, gramática, ¿sí? E posições, tá? Então, vou deixar aqui em pausa, vamos pedir para Mário aguardar um pouco e tenha paciência, ele, ¿sí? para aprender um pouco e fazer uma deconstrução até agora desta primeira e segunda e terceira imagem, ¿sí? Porque primeira imagem era assim, primeira imagem, segunda imagem assim, terceira imagem, quarta imagem. Foram 4 imagens, tá? É como um comic que tem diferentes imagens, tá? Então, essas 4 imagens. Vamos fazer a deconstrução. O que aconteceu primeiro? Vamos primeiro com Mônica, Ivana, Rosani. Uma reflexión sobre esto que vimos aquí, pensando un poco en percepción representativa, reacción semántica, intervenciones, movimientos, mudança e mudar a qualidade do representante. Aconteceu muita coisa só em 4 imagens. Vamos. Então, em primeiro lugar, como você soube que era identificou que era um recurso? Porque o elemento que não era meta. A fala dele era uma fala que não era meta. Já. Mas como você identificou que era um recurso? Escrevam essa pergunta todos, porque minha pergunta é mais bem para você falar a resposta. Não, depois, se ninguém sabe, eu vou dar a resposta. Eu acho que isso é devido à posição que eu assumi, que era do lado esquerdo do foco. Sim, mas a questão... E se fosse uma superposição de contexto com, por exemplo, alguém? Poderia ser sido feito, mas agora, quando ela se colocou aí, era melhor. Então, quando o elemento muda de lugar, automaticamente, pensando no esquema de 9 e 12 quadrados, sim, automaticamente tem a qualidade de ser esse elemento que está procurando estar aí. Mas teríamos que falar um pouquinho e bater um papo com Mário para saber mais. Mas estruturalmente, no início, gramaticalmente, era 95% provável que seja... pelo esquema dos 9 a 12 campos. Futuro. Sim, claro. Tá? Ok. Algo mais, Mônica? Não, isso só que na hora que, como eu falei, meu cérebro está reiniciando, né? Depois de tudo que aconteceu aqui. Sim. Então, tem coisas que perdi mesmo. Isso. E aí, o que acontece muito quando não é a meta, né? A meta, o elemento que é colocado como meta, se revela que não é meta, porque tem sensações e sentimentos, às vezes. Muitas vezes é uma mistura, que a pessoa confunde com a meta. Então, por essa minha questão. É como identificar, porque tudo bem, virou para o futuro, não estava virado para o foco, estava virado para o futuro, e se colocou no lado do recurso interno. Claro, claro. E é uma possibilidade, claro, é uma possibilidade, mas como era virtual, é mais difícil, né, de que seja uma mistura, sim? Mas já batendo um papo com o cliente, sabendo um pouco mais de informação, pode ser que tenha a possibilidade de ser uma mistura, uma confusão. Então, mas a questão é essa, como identificar quando é uma mistura, como uma superposição de contexto, que muitas vezes a pessoa confunde a meta com alguém que faz aquilo daquele jeito, ou com a versão anterior, como conseguir um objetivo em outro tempo, do recurso, de um recurso.
Então, Claro. nesse caso, ele se colocou no lugar de um recurso que ele precisa alcançar e ele se sentiu melhor quando ele se colocou ali, virado para o futuro. Então, esse virado para o futuro também é um indício de que é um recurso. De que é um recurso. E também, se ela tivesse falado que queria estar mais, por exemplo, no meio entre a meta e o foco, então seria um obstáculo. Se tivesse colocado no passado, então seria uma versão anterior do cliente ou um contexto passado do cliente. Então, aí já começa a se enriquecer mais, né? Então, só com uma constelação virtual, toda a informação que pode vir. É muito interessante. Depois falamos que era Adelaine e depois Rosane. Então, primeiro colocou o cliente e é importante perguntar para o cliente em que direção está o futuro, em que direção está o passado. Esse é um passo importante. Sim, mas aqui fizemos um doble grau de dificuldade porque estamos numa turma e então José foi colocado como um foco. Então, quem entra na percepção representativa do foco era José, não o cliente. Se não tivéssemos turma e só trabalho com Mário, então Mário entra na percepção representativa. Mas aqui, o foco era José, a meta apóstrofo, recurso, Delaine, e a verdadeira meta, Ivana. Tá? Mas aqui já temos dois elementos. Temos peças e pessoas. Então, como podemos trabalhar em uma turma semipresencial? Porque está sendo presencial porque vocês estão aqui virtualmente, né? Mas não estão. ¿Sí? Então, tolerância e ambiguidade. Lembra que temos um axioma assim. Então, como acontece, porque o objetivo deste exercício, primeiro objetivo, entender os dois conceitos, percepção representativa e reação semântica. Os outros aprendizados vêm como cerezas, muitas cerecinhas no bolo, né? Mas o primeiro objetivo era entender mais profundamente no corpo a situação da percepção representativa e como vai acontecendo as diferentes reações semânticas em cada imagem. E entender o conceito da imagem. Primeira imagem, segunda, terceira, porque cada intervenção leva a uma imagem diferente. É uma pergunta transverbal. Cada imagem, quando fazemos um teste, é uma pergunta transverbal. ¿Sí? Mas quando já essa imagem é definitiva, já ficou porque já não é pergunta. Essa é a diferença entre informação e pré-formação. Tá? Perfeito. Ok. Agora sim, Rosane. Agora sim. Ficou claro para mim com relação à representação dos papéis e a reação também da modificação ali, né? Então, isso ficou bem específico. É muito interessante, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Então, quando surge o recurso ali no lugar da meta, que na verdade, para chegar na meta, precisava ainda de algo mais. Então, eu senti assim que isso trouxe bastante clareza para mim. Ótimo. Ok, obrigado. Delaine? Eu achei interessante esta questão do eu me sentindo realmente a percepção representativa dessa meta não sendo meta e que não era o meu lugar. E o que se desenvolveu depois, que era essa questão de trazer a verdadeira meta e me tornar um recurso ali na configuração, aquela imagem, eu achei interessante isso, porque é mais um aprendizado. E como você completou com a questão da posição, né? Se eu tivesse ido para trás. Então, assim, isso é importante a gente ter em mente, sempre olhando aqueles movimentos e olhar realmente as posições, os ângulos, etc. Muito importante. Sim.
E muito interessante o que aconteceu, porque Mônica tem 100% de razão com tudo aquilo que ela pensou. Porque se pensamos gramaticalmente, também era uma mistura. Porque vamos imaginar que o Mário falou que a meta é aprender inglês. ¿Sí? Mas porque ele tem como objetivo final ter um trabalho em Inglaterra, em Londres, tá? Mas ele não falou disso. Mas a percepção representativa de essa, entre aspas, meta, automaticamente se colocou. Então, ele tinha misturado aprender inglês com essa meta. Então, automaticamente sai de aí, se coloca no lugar certo, ¿sí? Então, precisamos trazer a verdadeira meta. Então, é como se fosse também, de alguma forma, além de que são dois conceitos diferentes, confusão e mistura, de alguma forma, ele tinha misturado e confundido o aprender inglês com esse viagem para Londres, né? Então, porque automaticamente tivemos que trazer a verdadeira meta. Então, gramaticalmente é como se fosse uma confusão. Mas o elemento fica como um recurso que precisa ser desenvolvido. ¿Por quê? Porque ele se sintió mais cómodo en ese lugar, en el futuro, como recurso. ¿Tá? Tentando un poco traducir o linguagem transverbal o linguagem verbal. Porque uma constelação virtual, todo fica para interpretar e fazer uma história. Quando fazemos uma constelação específica, então já vamos ter um pouco mais de informação do cliente real, tá? Mas pensando um pouco nessa mesma faixa, nesse mesmo canal de informação, vamos pensar que foi desse jeito. E pode acontecer, já aconteceu, tá? Ok, então muito aprendizado. Pati. Desculpa, Gabriel, não estava conseguindo ligar aqui. Na realidade, o que acontece? Eu entendi essa questão da percepção representativa, agora minha dúvida é em relação à reação semântica. Não ficou claro para mim. Ok, então, levante a mão quem quer explicar a diferença entre percepção representativa e reação semântica. E se não levanta a mão, eu vou pedir, então... A Ivana levantou. Quem? Ivana. Ivana. Vamos, Ivana, por favor. O microfone está fechado. Percepção representativa é a sensação do elemento naquele contexto. É a capacidade que todo ser humano tem de trazer a qualidade da posição em relação aos elementos. Então, essa é a percepção representativa. A reação semântica é cada alteração. Por exemplo, se ele está melhor, pior, igual ou diferente, é uma reação. Quando algum elemento muda de posição e aquela nova posição provoca uma mudança na percepção representativa de um outro elemento, aquela mudança na percepção é uma reação semântica. Toda mudança. Na verdade, um conceito está dentro do outro. Essa figura aqui do Gabriel está perfeita, né? Porque a reação semântica, a percepção representativa abarca a reação semântica, né? Está dentro dela. E tudo está dentro da linguagem transverbal. Tudo é linguagem transverbal. Muito obrigado. Exatamente. E eu tinha pensado na mesma coisa que a Mônica colocou também, né? Como é que chegou na conclusão de que era um recurso interno que precisava ser desenvolvido, mas isso tem muita coisa ainda para eu aprender, então vamos aos poucos. E aí pode passar adiante. Obrigada, Ivana. Obrigado. José,
O que foi o mais importante que você aprendeu com este exercício? Então, para mim foi interessante ver como é que é feita a abordagem estrutural, né? De como é que cada elemento é sentido, né? Sensações é que cada elemento tem. E é uma forma um pouco mais racional, talvez, mais prática, né? Menos intuitiva, né? De trabalhar e de abordar a constelação. Claro. Olha aqui, eu tenho uma analogia, pensando nisto. Se fazemos uma analogia com um ovo, temos ovo, clara de ovo, gema e a casca, né? Então, todo é ovo. Todo é linguagem transverbal, tá? Mas a gema é a reação semântica. Mas a clara do ovo é a percepção representativa que acontece com todo isto que está aqui. Não sei se minha analogia ajuda a entender os conceitos. É como mais visual. Então, cada vez que você está preparando um ovo, lembra isso. Ok? Que todo é percepção representativa e reação semântica são essas pequenas alterações da percepção representativa, tá? É como quando entra na piscina, então às vezes a piscina, a água está fria, às vezes um pouco mais quente, mas essas mudanças e as ondas também, sim? Todo isso é a reação semântica, tá?